Bom, gente, vamos agora comentar a questão 25. A questão 25, ela dependia de que o aluno observasse o gráfico, né, e fosse capaz de ligar as informações dos períodos a esse gráfico. Era uma questão relativamente fácil, não fácil, mas relativamente fácil, porque ela poderia ser resolvida a partir da eliminação. Por exemplo, eu não precisava conhecer detalhadamente a Constituição de 88, embora é uma informação que você precisa ter. A Constituição de 88 tem alguns pontos da Constituição que você não pode deixar de saber. Então, vamos lá. A análise da tabela permite identificar um intervalo de tempo no qual uma alteração na proporção de eleitores inscritos resultou de uma luta histórica de setores da sociedade brasileira. O intervalo de tempo e a conquista estão associados, respectivamente, em... Bom, primeiro ponto, 1940 a 1950. Direito de voto para ex-escravos. Claro que essa ninguém marcou, né? Até porque a questão dos direitos e votos para os ex-escravos, a partir do momento que todo brasileiro ele é igual ao negro, seja ele ex-escravo ou não, ele tem direito a voto, desde que ele cumpra os demais requisitos. Bom, 1950 a 1960, fim do voto secreto. Sabemos que não, já comentamos em questões anteriores, que o voto aberto, ele existiu lá no Império, tá? Existiu durante a Primeira República. Agora, para a informação de vocês, este voto deixa de existir a partir da Constituição de 34. Bom, 1960 a 1970, direito de voto para as mulheres. Para informação, o voto para as mulheres, a primeiro momento em que é autorizado o voto para as mulheres é em 1964. Só que em 1934 existiam algumas restrições. Essas mulheres deveriam ter renda própria. Tá? Então não eram todas as mulheres. Na Constituição de 1946, as mulheres passam a ter direito ao voto. Então, essa aí você já pode ver pela data e pelo período que não tem a ver. Bom, 1970, 1980, fim do voto obrigatório. 70 a 80, nós sabemos que estava no período do regime militar. No período do regime militar, o voto, por exemplo, o voto direto para o executivo não existia. Tá? Esse voto obrigatório era para determinados segmentos, para o legislativo. Ok? Essa aí também não pode ser. Nos resta a letra E, 1980, 1996. Gente, em 1988 nós tivemos a nossa Constituição chamada de Constituição Cidadã. A partir do processo de redemocratização, começa a haver uma maior participação da população na questão eleitoral. Em 88, nós temos, inclusive, o analfabeto ganhando direito ao voto. Nessa Constituição Cidadã, você tem agora a participação desse analfabeto que pode votar. Realmente, se você olhar o período e o crescimento, tá, do número de eleitores, essa alternativa era a única realmente que poderia ser marcada. Ok. Bom, gente, vamos então agora à questão